Oi, pessoal. Então, a gente vai dar continuidade, né, ao estudo das ligações químicas. A gente vai falar das três formas amplas, né, das ligações. A gente começa pela ligação iônica, que vocês já devem ter visto, né, no ensino médio ou no cursinho, enfim. O que caracteriza essa ligação iônica, né? A ligação iônica, o nome já diz, ela ocorre a partir de íons. Então, esses íons, eles vão se atrair eletrostaticamente. O que quero dizer com isso, né? Atração eletrostática quer dizer atração de cargas opostas, né? Então, íons positivos vão ser atraídos por íons negativos e vice-versa. E a formação desses íons acontece a partir da transferência de um ou mais elétrons, geralmente do metal, que é o átomo que tem maior tendência a perder elétrons, para um elemento não metálico, que costuma ter tendência a atrair elétrons, né? Então, aqui a gente tem uma simulaçãozinha, o elétron sai do sódio, e aí ele fica positivo, e vai para o cloro ficando negativo. E aí eles se atraem. Depois dessa transferência de elétrons, ocorre essa atração eletrostática, né? Então, eu vou mostrar novamente. O elétron sai, o sódio fica positivo, o cloro começa a ficar negativo, porque ganhou o elétron. E depois que eles estão na forma de íons, eles se atraem e ficam juntos por atração eletrostática, né? Então, aqui a gente tem o mesmo que eu mostrei agora, só que na forma de imagem, não de simulação, né? Então, aqui a gente tem a representação de um átomo de sódio, ele perde o elétron na camada de valência, esse elétron é transferido para o átomo de cloro, e aí a gente passa a ter o íon sódio, cátion sódio, e o ânion cloreto, né? E aí, a partir da formação desses íons, eles se atraem, formando o retículo cristalino, né? O cristal que a gente chama, a estrutura cristalina do cloreto de sódio, que a gente não vai se aprofundar, a gente vai falar mais brevemente o porquê de tantos íons juntos aqui, né? Mas nesse momento, a pergunta que eu faço é: por que será que isso acontece? Por que será que ocorre essa transferência de elétrons do sódio para o cloro, por exemplo? Poderia ser outro átomo, enfim. Por que ocorre essa transferência de elétrons? Uma das explicações é a de que o átomo ele perde ou ganha elétrons porque ele está buscando maior estabilidade, né? E essa estabilidade, ela está, de certa forma, relacionada com a configuração eletrônica dele. E aí, lembra que a gente falou na tabela periódica daquele grupo que é dos gases nobres, né? Esse nome gases nobres vem em decorrência de que a maioria deles é pouco reativo. Na verdade, eles são pouco reativos, um ou outro a gente sabe hoje que reage, mas muito esporadicamente, só com alguns elementos específicos, né? Então, eles são pouco reativos, alguns são inertes, e a explicação que se dá para essa baixa reatividade deles é a configuração eletrônica deles, né? Então, o hélio, que é o menor dos gases nobres, ele tem a configuração eletrônica em 1s2, então ele tem os dois únicos elétrons que cabem na camada 1, e os demais elementos dos gases nobres, né, os demais gases nobres, eles terminam a configuração eletrônica em S2P6. Então, a gente tem aqui subníveis, tanto S quanto P, preenchidos, totalmente preenchidos, e isso dá estabilidade para esses elementos químicos. Então, os átomos, quando eles fazem ligações uns com os outros, eles adquirem, especialmente os elementos representativos, adquirem configuração de gás nobre, e aí dessa forma eles ficam mais estáveis. Isso é que a gente chama de regra do octeto, vocês já devem ter ouvido falar, embora para o hélio não seja octeto, seja dubleto, porque ele só tem 2 elétrons, mas como a maioria tem 8 elétrons na camada de valência, a gente chama de regra do octeto. E aí, para ilustrar, né, a gente está falando aqui da transferência de elétrons do sódio para o cloro, né? Então, aqui o sódio, se a gente fizer a distribuição eletrônica dele, a gente vai ver que ele tem um elétron na sua camada de valência. E aí, pensando em adquirir
estabilidade, adquirir configuração eletrônica de um gás nobre, o que é mais conveniente para o sódio, né? Perder este elétron que está na camada de valência e aí ficando com 8 elétrons na camada anterior, adquirindo configuração de gás nobre, ou ganhando mais 7 elétrons para poder ficar com 8 aqui. Energeticamente é fácil da gente refletir, né? De que é mais fácil perder 1 do que ganhar 7, vai dar menos trabalho. Então é isso que acontece com ele. Ele perde esse elétron da camada de valência, se torna um cátion monovalente, porque só tem uma carga. E aí, dessa forma, ele adquire a configuração nobre do gás nobre neônio, que é um gás nobre, é inerte, é estável, né? Então, ele adquire o octeto completo do gás neônio. E o cloro, o que acontece com ele? O cloro, no seu estado fundamental, quando ele está neutro, né, na verdade, ele tem a configuração eletrônica terminada em S2P5. Ele não está com o octeto completo. Pensando em ficar com o octeto completo e daí ficar com mais estabilidade, o que é mais conveniente? Perder esses 7 elétrons e ficar com a configuração do neônio, que é estável, ou ganhar mais 1 e ficar com a configuração eletrônica de um outro gás nobre também estável. É mais fácil, né, energeticamente falando, ganhar 1 do que perder 7. Então, ele ganha um elétron e aí ele fica com a configuração eletrônica do argônio, que é um gás nobre e é estável. E essa é uma das explicações que a gente encontra para os átomos fazerem ligações químicas. Essa não é a única justificativa, na verdade ela não é a principal justificativa para que esses íons agora se atraiam e formem um composto mais estável, menos energético do que os átomos isolados. A explicação é outra, mas aí a gente vai falar disso no próximo vídeo. Então, por enquanto a maioria dos átomos busca configuração eletrônica de gás nobre ao fazer ligação química. E a gente vai trabalhar bastante com essa ideia. Espero que vocês tenham entendido. Caso haja alguma dúvida, não deixem de perguntar, tá bom? Um abraço e até mais!